Bom, gente, Câmara Esportiva de volta. Vocês viram aí no intervalo, né? A fala do prefeito, é bem isso mesmo, né? O Câmara Esportiva é uma ferramenta de contribuição, né? Eu sempre digo aqui, né? Nós estamos já há 18 anos, né? Tentando mostrar para o telespectador, para o munícipe, as ações do esporte da cidade, em todos os segmentos, né? E quando eu digo que é uma ferramenta importante, porque por melhor que seja o produto, se a gente não mostra, se ninguém mostra, ninguém sabe da existência. E tem muita coisa na cidade. Somos surpreendidos aqui, né? Toda semana com novidades, com pessoas que estão nos bastidores, né? Muitas delas, inclusive, levando o nome de Guarulhos em diferentes competições, né? E que não são notícia, né? Porque, infelizmente, o país é o país do futebol, entre aspas, né? E a mídia cuida muito das questões do futebol. Eu acho que teríamos aí um cenário diferente, né? Se a mídia esportiva desse um olhar mais carinhoso aí para outras modalidades, né? E muitas delas a gente só ouve falar quando se tem um grande evento, como uma Olimpíada que acabou de terminar na França, né? Enfim, um evento maior, mas enfim, teríamos que ter notícias do nosso esporte diariamente. É o que eu penso, né? E aí a gente tenta, na medida do possível, com muita humildade, com imparcialidade, e isso é verdade, o prefeito disse isso ainda há pouco, e é verdade. Aqui não tem bandeira, não tem partido político, a nossa verdade é o esporte, né? É o esporte. E tentamos contribuir da melhor forma, né? Mas é isso. Olha, são 13 horas mais 6 minutinhos, esse espaço aqui, que é a nossa sala de visitas, a gente dá um tratamento muito legal, porque aqui se abre oportunidades para atletas, dirigentes, técnicos, gestores, entidades, né? De estar aqui com a gente, é uma troca, né? A gente aprende muito com os nossos convidados e tenho certeza que quem ganha com isso é o nosso telespectador, né? Nesse bate-papo, é sempre gratificante, né? Estar aqui à frente dessas entrevistas e quem ganha com isso, insisto, né? É você telespectador, é você esportista. Não diferente a tudo isso que eu estou colocando, mais uma vez nos brinda com a presença o professor Wilson Alves Davi, Wilson Davi dos Santos, perdão. Daqui a pouco vocês vão entender o porquê o Alves Davi. O Alves Davi foi secretário, passou por aqui, fez um excelente trabalho, eu sempre faço confusão. Pois é, foi titular da pasta no momento... 12 anos. Guarulhos, capital nacional do esporte amador. Com certeza, ajudamos a construir essa história, né, Ulisses? Foi na gestão do Wilson Alves Davi, e agora comigo aqui, o Wilson Davi dos Santos. Atleta olímpico, membro do Conselho Regional de Educação Física, ocupou cargos importantes nessa pasta tão especial que é a pasta do esporte. Wilson, uma bonita história, né? Obrigado mais uma vez de atender o convite de estar aqui com a gente, batendo esse papo gostoso, viu? Eu que agradeço, estava com saudade já, né? Já fazia muito tempo que eu não vinha aqui participar do programa, mas acompanho. E como disse até o prefeito lá, vocês estão de parabéns. Obrigado. Porque em todos os eventos esportivos, Câmara Esportiva se faz presente. E são vocês que fazem os melhores registros e os principais do esporte da cidade, né, Ulisses? Então tem que mais que parabenizar mesmo. E como ele bem disse também, quando tem que elogiar, elogia. Quando tem que criticar, critica. E assim que eu penso que deveria ser moralmente a obrigação de todos os esportistas da cidade ter um comportamento assim. Porque nós só conseguimos muitas vezes melhorar algumas coisas quando somos críticos, porque baba-ovo tem em todo lugar, então não adianta ser baba-ovo. Também é fácil, né? É fácil só elogiar, né? Então, tem até um ditado que diz que seus melhores amigos não são os que te elogiam, são os que te criticam quando necessário. Né? Então... Wilson, eu falo aqui sempre no Câmara Esportiva, para você que nos acompanha, do chamado esporte organizado. A gente conversa muito sobre isso, né, Wilson? Com certeza. E aí os amigos, os telespectadores, Ulisses, mas você fala do início, que o esporte organizado parte do início dos anos 70, mas e antes? Antes existia prática esportiva, como sempre existiu. Aliás, quando se fala em política pública do esporte, nós estamos viajando no tempo desde a época do Império, já viu essas tratativas, né, das políticas públicas do esporte. Mas aqui em Guarulhos, né, eu considero o início dos anos 70, quando houve-se por bem, né, criar uma situação aí de que a administração pública
tivesse esse olhar, tivesse essa responsabilidade, montando as primeiras escolinhas, trazendo para a cidade os primeiros eventos. Mostramos ainda há pouco a Olimpíada Colegial Guarulhense, que é desse período, né? Jogos da Primavera, as primeiras contratações de profissionais de educação física, estando à frente, porque na época era a Secretaria da Educação, Dr. Newton Evans, não podemos esquecer dessa grande personalidade. Menon, Lindoval Hamilton Marques. Contei com o filho dele, Orval, ontem no João da Costa Freitas, Joãozinho, Serra, Valmir de Freitas, tantos outros que... E olha, gente, eu falo disso até porque fiz parte desse contexto todo, assim como o grande atleta e hoje profissional de educação física Wilson, não foram precisos mais do que 12 anos, não é isso, Wilson? Para que nós tivéssemos a nossa secretaria, que em 1982 se instalou, né, a secretaria, porque tamanha era a pujança de todas essas atividades, de todos esses compromissos. Não é isso, Wilson? Foi isso mesmo, Ulisses. E a primeira sede foi lá no Fracalanza, né? Sim. Da Secretaria de Esportes. E você já estava lá, né, Wilson? No primeiro momento como atleta, né, Wilson? No primeiro momento, a partir de 4 de janeiro de 76 como atleta, e a partir de 17 de maio de 79 como funcionário público. Maravilha, maravilha. 45 anos de funcionalismo. Wilson, terminamos aí mais uma participação do Brasil num grande evento, que é a Olimpíada Mundial, que é aquele patamar que todo atleta, né, com certeza, busca atingir, né, porque é um evento maior, né, para todos os esportistas. E já está sendo anunciada a próxima sede, que é Los Angeles. Estarei lá assistindo. Eu estou dizendo isso porque você teve essa participação olímpica. Esse ano completou em Los Angeles, né? 40 anos de participação nos Jogos Olímpicos, recebemos algumas homenagens, né? Sim. Fora de Guarulhos. e hoje sendo homenageado aqui. Sim. Mas assim, é muito... Assim, é uma emoção muito grande, né? E agora, ainda mais que 2028, Los Angeles, já estou fazendo minhas reservas, já estou me programando para estar lá na abertura dos Jogos Olímpicos e acompanhando algumas competições de atletismo, né? Eu vi uma matéria, 3 semanas atrás, teve atleta que esteve lá com você, que não voltou, ficou por lá e é residente até hoje, né? É o caso o Joaquim Cruz, o Zequinha Barbosa também está próximo, trabalhando nos Estados Unidos, se formou aqui no UniFMU, mas voltou para lá, atua com atividade. Converso com o Zequinha quase todos os dias, e participei de um podcast com o Joaquim. Então, assim, a gente somos irmãos, né? Irmãos olímpicos, a gente chama, né? Nós tivemos um evento esse final de semana, que foi o 100ª edição do Campeonato Estadual de Atletismo, a Federação Paulista de Atletismo esse ano completa 100 anos de sua criação, né? Um século. E, inclusive, vocês estiveram lá na festa, lá no Clube Espéria. E agora, nesse domingo, foi no Centro Olímpico. Para mim foi... assim, ó, aí foi feita uma homenagem aos atletas olímpicos e medalhistas. Né? Tem lá o Arnaldo, tem somos 3 de Guarulhos ali representando. O Arnaldo, um deles, o Robson Caetano, um deles, está ali. E eu estou ali também junto, abraçado lá com o Paulo Correia. Aí tem o demais, tem o André Domingues, tem todos os medalhistas, né? Que encontro bacana. Malremagem. Então foi um encontro assim que foi assim, inclusive a Malremagem também competiu por Guarulhos já, né? Então também são 4 atletas que competiram por Aí somos eu, o Paulo Correia e o Robson Caetano, no fundo da arquibancada do Centro Olímpico de Treinamento e Pesquisa. Eu morei 3 anos, embora competisse em Guarulhos. Aí o nosso técnico aí, o Neilton, que é orgulho para todo mundo. Né, para nossas equipes, aí faz parte de uma equipe aí que é um trabalho fenomenal. E foi emocionante, né? Mas eu vou falar para você um ponto triste dessa história, né? Em determinado momento, o Robson se dirigiu, deram a palavra a algumas pessoas, o Robson se dirigiu à arquibancada e, pasmem, né? Alguns dos atletas do próprio atletismo, que é uma geração nova, alguns não conhecem Robson Caetano. Se não conhecem Robson Caetano medalhista, imagina conhecer os demais. E conhecer os demais. Então, isso daí é fruto do quê? Nós não temos muito compromisso com a nossa história, Ulisses. Nós estamos falando aí do nosso esporte, que nós conhecemos como esporte organizado,
Mas quando você fala, e antes dos anos 70, quem lembra de um Mário de Oliveira, que foi um campeoníssimo da São Silvestre, de competições importantíssimas, que representou Boa lembrança. Guarulhos. O pai do Tacinho conviveu muito tempo com o Mário de Oliveira, eu também conheci. Quando eu estava começando em 76, eu não tenho essa foto, mas tiraram uma foto minha com o Mário de Oliveira. Eu tenho fotos, eu vou passar depois para vocês. Minha com o Mário de Oliveira, rapaz. Eu mal conheci. Aí fiquei sabendo da história. É um troféu, eu gostaria de ter, mas eu tenho fotos dele, mas não essa minha com ele. Mas foi uma coisa que aí o pessoal falou assim: ó, esse aqui é o passado e o futuro. Pô, em 76 eu era juvenil, pô. Então, são situações que você fala, quem lembra, né? Então, são situações que é triste, porque você vê, vários amigos nossos estão indo embora, Ulisses. Você entendeu? Cada ano você tem uma surpresa, cada mês você tem uma surpresa. Mas seria interessante um registro histórico disso, nem que fosse um museu virtual da história do esporte da cidade. Eu não sei o que ainda estão esperando, uma coisa que não custa muito. Eu acho importante, muito importante essa tua fala, Wilson. Eu vou aproveitar até a sua presença aqui. Já conversamos nos bastidores sobre esse assunto. Você está falando de história, né, de homenagens, de se dar valor, né, a todos que passaram e muitos vão passar, né, por essa nossa história do esporte. Está instituído aí por decreto, né? Acho interessante, fiquei realmente muito feliz, mas o Legislativo, a Câmara Municipal, está instituindo uma comenda, né? Uma comenda a personalidades, né? Do esporte, né? De Guarulhos. Se eu não me engano, já tem data para acontecer, agora no mês de setembro. Tem o Mário. Nós vamos... Oi? Tem foto do Mário aí? É isso? Dia 26 de setembro, se eu não me engano, essa Mário, homenagem. Mário, aí, ó, Mário de Oliveira. Obrigado, aí, ó. Aí jovem, né? Mas não está tão super esquecido, não, que nós acabamos de lembrar dele aqui. E tomara que muitos outros... Associação Atlética Guarulhense. Aí, ó. Puxa vida. Tá vendo? Que maravilha. Maravilhoso. Olha a participação ali, Wilson. 5 mil metros, bicampeão bicampeão do Correção Silvestre, eu sei disso. 36. É um orgulho para a cidade. Roda pé. Legal. Radialista. Oswaldo Tassi, é isso? Oswaldo Tassi. Ali, ó, participação. Oswaldo Tassi. Mas voltando ainda a falar desse... Já tem uma agenda, no dia 26 de setembro. Dia 26 de setembro, 19 horas, na Câmara Municipal de Guarulhos, né? Olha, gente, se o Wilson lembrar de um outro feito dessa natureza, vou até deixar que ele se manifeste. Eu, pessoalmente, sei de outras premiações que acontecem aqui, né? Mas, assim, decreto-lei, comenda... É a primeira vez. Porque É comenda do mérito desportivo por serviços prestados à cidade, como atletas, como técnicos, como dirigentes. Então, isso daí é muito importante para a cidade. Sim. E é um título, uma honra que não pode ser banalizado, Ulisses. Então, exemplo, as pessoas que irão receber são pessoas que têm uma história no esporte da cidade longa, comprovada, né? De moral inilibada, né? E que tenha prestado bons serviços. Então, assim, nós sabemos que essa é a primeira. Então, anualmente será feita essa entrega. Então, se nós fôssemos conversar aqui sobre pessoas merecedoras, tem aí... Iríamos de cara a falar de mais de uma centena. Então, assim... Terão uns 34, acho que são 34 primeiros, 34 primeiros, mas com certeza a expectativa a cada ano, né? E a responsabilidade de uma comissão que fará essa escolha, de tudo, vai ser uma expectativa muito grande e que essas pessoas que recebam essa homenagem tenham a incumbência de levar o nome da cidade, de continuar com de aproveitar essa honraria para ministrar cursos, palestras, né? Palestras em escolas, em locais esportivos, e que tenha um pouco mais de consideração pelos esportistas da cidade. Eu trago muitas alegrias referente a Guarulhos, mas trago algumas mágoas também, sabe, Ulisses? Dificilmente, você vê, como atleta olímpico da cidade, dificilmente sou convidado para uma abertura de uma Olimpíada Colegial. Guarulhos completou 50 anos de Olimpíada Colegial. Nós fizemos parte dessa história. E quantas nós organizamos, quantas participei como atleta? Várias. Você não tem um convite para ir assistir?
É Bem chato. prestigiado, né? É chato. Não, e como demais outros eventos. Esses dias foi feita uma inauguração de um espaço esportivo. Eu estava lá presente, com equipes que eu dei. Lá no mesmo local, eu conversando com a meninada, conversando com o futebol de apontados, conversando com professores que foram meus alunos na FIG. Pô, meu, o pessoal não. Ó, ano olímpico, ano olímpico na semana da abertura da Olimpíada. Você está ali, a pessoa nem para registrar, para dar uma. É uma coisa meio chata, sabe? Então, assim, mas a gente sabe que prata da casa não faz milagre, né? Então, eu continuo dando minhas palestras, eu continuo tendo minhas participações em escolas, em outros locais, muitos fora de Guarulhos, infelizmente, me coloco à disposição, nunca cobrei um centavo, faço campanhas quando eu vou em escolas particulares dos alunos levarem 1 quilo de alimento, para depois a gente fazer a doação para uma entidade que eles mesmos vão escolher para fazer uma ação social. Quando é empresa, são cestas básicas, eu nunca cobrei um centavo, Ulisses. E levo a tocha olímpica, vou com a agasalho da seleção, converso com a meninada, você entendeu? Mas, não sei, parece que é uma coisa meio... Mas tudo bem, vamos tocando, vamos para frente. O senhor virando a página, falamos ainda há pouco da Olimpíada, que teve o seu término aí recentemente na França. Ontem começou a Olimpíada, a Paralimpíada. Paralimpíada. Que maravilha, né, gente? Que maravilha. Uma superestrutura o Brasil tem em termos de Paralimpíada. Muito. E o presidente da Federação Internacional da Paralimpíada é um brasileiro, né? Um brasileiro. Discursou ontem, ladeado pelo presidente da França. Que maravilha. Isso, mas eu vou aproveitar a sua presença. Até conversamos também, eu trouxe isso para o programa recentemente, até numa tratativa que eu tive com o professor Neilton, que é o coordenador de atletismo, que esteve na França, falando dos recursos que se dispõem hoje, né? 4 ou 5 fontes de recurso, loterias. Até com relação às Forças Armadas, tem uma cota importante. Uma cota importante. Tem a Bolsa Atleta, enfim, são 5 fontes aí que possuem orçamento e cujo orçamento é repassado para atletas, entidades. Professor, pincelando rapidamente, você que tem essa participação, esse know-how dentro das competições do chamado alto rendimento, essa participação no Brasil poderia ter sido melhor, é dentro da nossa realidade. Nós temos alguns... Estamos em evolução, né? Eu sei que a tua especialidade é o atletismo, mas você é um gestor esportivo e tem um olhar também que sai dessas divisas do atletismo. O que você pode falar para mim e para o telespectador? Nós temos que analisar alguns parâmetros. Se eu fiquei satisfeito com a participação do Brasil, fiquei feliz pelos medalhistas, fiquei feliz por todos aqueles que participaram, que eu sei o que é fazer índice para uma Olimpíada, o que é se classificar para uma Olimpíada. Eu sei tudo que eles passam, a gente passou, nós passamos. Então, em primeiro lugar, parabenizar todos que participaram, parabenizar os 20 medalhistas. Agora, quanto à questão da organização, dos recursos, tudo, o Brasil não teve uma boa participação. Se você levar em consideração alguns parâmetros. Se você consultar outras pessoas, eu conversei mesmo com o professor Neilton, ele tem outros parâmetros que até mostram que não foi tão ruim. Mas são outros parâmetros. De índice de desenvolvimento, tudo mais. Quando você verifica... Eu até passei 2 quadros para o Tassinho. Aquele primeiro, Tassinho, ali você verifica ali, só tem como subir um pouquinho? Não, tudo bem, mas ali já dá para... Sobe um pouquinho mais. Aí, pronto. Você pega um pouquinho mais, pode subir mais um pouco, desempenho do Brasil. Né? Aí, pronto. Quando você verifica lá Atlanta, 1996, o Brasil conquistou em Atlanta 15 medalhas. Se você verificar a evolução depois, caiu para 12 em Sydney, caiu para 10 em Atenas, aí subiu em Pequim para 17 medalhas, em 2008, 2012, Londres... Continuou com 17, subiu mais 2 na Olimpíada realizada no Brasil, que foi muito... Olha, foi 17 para 19, é muito pouco. Subiu em 2. Em Tóquio subiu para mais 2, 21. Em Tóquio já tinha o legado das Olimpíadas aqui, com o trabalho contínuo. E Paris caiu para 20, sendo que em Tóquio nós conquistamos 5 medalhas de ouro, e foi 21, e essa Olimpíada em Paris caiu 1 medalha só, mas também caímos 2 na questão das medalhas de ouro. Ali está a quantidade total, tudo bem? Aí vamos fazer o seguinte, voltando lá em Atlanta, olha ali, ó, a França
A França... Só fazer um parênteses, Wilson. De Atlanta, a França 96. não, Reino Unido. De Atlanta 96 para Paris 2024, 8 medalhas. Então, agora você pega lá o Reino Unido, que também conquistou em Atlanta 15 medalhas. Olha para quanto o Reino Unido foi agora em Paris, 65. Puxa vida. Então você vê a evolução. Se você pegar outros países, a mesma coisa. Você pega ali a Austrália. A Austrália de 37 deu uma caída, depois, 50. Então, todos esses que estão... nós estamos colocando, aparentemente, para você verificar a questão de participações. Que você verifica ali que cada país daqueles daqui de cima, tanto das Olimpíadas de Londres, 2012, que você pega quantos a Inglaterra teve, para quantos foi, você verifica que todos eles subiram. Sim. Brasil... E subiram bem. Subiram bem, significativamente. Vamos para o outro quadro, Tassinho, por gentileza. Pode subir mais. Aí quem tem... Olha, aí você vê que é o Brasil que tem menos medalhas que países muito menores. Pode subir mais um pouco, pode subir. Parou aí. Vamos parar aí. Isso dessa Olimpíada, né? Isso dessa Olimpíada. Aí você verifica o seguinte, Estados Unidos, 126 medalhas. Aí você pega a população de 341 milhões. Tudo bem, vamos lá. Você pega a China, 91 medalhas, população de 1.425 bilhões. Olha só, hein? Aí a China, por obrigação, teria que ter muito mais medalhas que os Estados Unidos, mas tudo bem. Vamos pegar ali. O Reino Unido, que ficou em terceiro. 65 medalhas, população de 68 milhões. Aí vamos verificando ali, olha. Austrália, 53 medalhas, uma população de 26 milhões. Compara a Austrália com o Brasil. Você verifica que, Austrália, 26 milhões, Brasil, 214 milhões. Proporcionalmente, aí você fala assim, mas o que será que está errado? Aí você pega a Holanda, 34 medalhas, 18 milhões. Está vendo? Então, é complicado, Ulisses, pelo seguinte, o que falta para o Brasil se tornar uma potência olímpica? Será que é só investimento em dinheiro? E quando você fala em dinheiro, o Brasil investiu mais de 3 bilhões de reais nessa Olimpíada. Aí você pega países com PIB menor do que o nosso, e até maior, que investiu menos e teve bons resultados. É complicado a gente fazer esse tipo de comparação, mas fica a pergunta, será que foi bem investido esse dinheiro todo? Será que o que está errado? Aí a gente entra na questão da educação física escolar. O esporte no Brasil não começa na escola. Você vai na maioria desses países, é na escola que começa o esporte. É de lá que vai detectar os talentos e das centenas e milhares de talentos que vão sair alguns que vão acabar representando em competições de alto rendimento e depois chegando numa Olimpíada. Você citou o Neilton ainda há pouco aqui. Fiz um contato, assim que ele chegou da França, fiz um contato telefônico e ele me dizia o seguinte, Ulisses, nós aqui no órgão maior, que é a nossa confederação, nós temos 55 mil atletas cadastrados, federados, vai? Nos Estados Unidos, é 55 mil por estado. Por estado. E vê quantos estados tem nos Estados Unidos. Então, é gritante, né? Dali para mais, né? É o que você está falando, né? Dali para mais, com certeza. É o que você tá falando, a base. Aí você pega as competições dos Estados Unidos, o esporte escolar... meu amigo, começa na escola. Na escola, na fase lá de, vamos dizer, até o colegial, é que ele já começa a olhar os talentos para ganhar bolsa nas universidades. Sim. E o esporte universitário, o universitário deles é o que vai para as Olimpíadas, bem dizer a base. Tirando com exceção... E o nosso Jubes aqui enfraqueceu tanto. Jubes, CUP, JUSP, infelizmente não tem. Você entende? Então não adianta. Agora, tem que começar na escola, tem que favorecer o profissional de educação física, valorizar o professor. Coloca um prêmio aí aos professores de educação física que descobrirem talentos. Se aquele que vingar, quem que foi seu professor de educação física? Onde você teve essa... Imagina só a valorização que vai ter. Hoje a gente verifica aí a questão de uma atleta nossa, a Rebeca. Vou entrar na a Rebeca, que saiu da onde? Saiu de Guarulhos. A maior medalhista. Olha a honra que nós temos. Você entendeu? Agora, quem foi o professor de educação física da Rebeca? Quem foram os... Não tem somente um, tem vários envolvidos. Mas a gente tem que valorizar esses profissionais. O que é errado é um ficar cantando bola. Não pode um. São vários.
Eu fui despertado pelo professor Marcos Magnoni, que fez o convite para meu pai para trazer para competir pela cidade, na Ponte Grande. Mas, pô, eu tive o Aquil como o meu técnico, eu tive o professor Ivani Acosta, que também me dava um apoio. Eu tive a Lafayette, que foi meu técnico em 85, Lafayette Luiz Bignami. Mas eu tive o professor Cláudio, que foi meu professor de educação física na escola. Foi ele que falou pro meu pai, leva esse moleque para correr, que aqui ele corre muito. Eu jogava basquete, Ulisses. Então, a gente tem que valorizar os professores, os profissionais de educação física. Falando nisso, né, vamos entrar, então, o que acontece? Você vai ter a visita de candidatos a prefeito aqui para falar sobre A produção está cuidando aí. planos de governo, tudo. Você, Ulisses, eu considero você uma das maiores sumidades aqui na cidade. Eu não estou brincando, pela vivência, pelos anos, tudo. Você, Márcio, a turma toda, Ivani. Somos eternos aprendizes. Eu pergunto para você o seguinte, com toda a experiência, com toda essa questão do que você vem mostrando, você vem cobrando, você vem criticando e vem elogiando. Sim. A gente bate quando precisa, mas passa a mão Quando merece também. Quantas consultas você teve para construir qualquer plano de governo? Não consulta para olhar, admirar o que foi feito, mas nenhuma, sugestões. Não teve. Nenhuma. Eu conversei com vários dos Aliás, candidatos. só fazendo parênteses, você vai entrar nisso de novo. Isso que ele está dizendo é de extrema importância, viu, gente? Eu fui, assim como ele e outros tantos, né, profissionais de educação física da pasta da secretaria, nós nos mostramos contrários, né, a encaminhamento de secretários para comandar a pasta, e eu cansei de dizer aqui, Wilson, poxa, tudo bem, não vou entrar no mérito da questão política, né? Por que veio, por que está aí, por que foi nomeado. Mas eu cansei de dizer aqui, olha, quer fazer uma boa gestão, ouçam quem de direito, quem é daqui, quem tem história. Os profissionais da cidade. Profissionais. Com certeza. E você é um deles. Eu, e tantos outros, né? Eu, com certeza, não vou participar de absolutamente nada em termos de cargos das próximas gestões, independente de quem seja. Deixo aqui registrado. Mas eu desejo o melhor para a minha cidade. E o melhor para a minha cidade tem que ser a pessoa que mora aqui, a pessoa que trabalha aqui, a pessoa que merece o respeito, né, aqui, que conhece, e que, se fizer besteira, vai ouvir em todas as esquinas, em todas as quadras, campos, seja onde for. E o dia que não for mais o comandante, né? Porque vai com embora, certeza, né? Com certeza, né? Se for daqui, continua aqui. Continua aqui. Vai. Agora, não é só o fato de ser ou não ser daqui, mas é o fato de ter compromisso com as raízes, com o esporte da cidade, caramba. Ouvir quem de direito, você entendeu? Né? Então, independente do que você vai ouvir de planos de governo, eu acho importante você verificar o seguinte: nós sabemos o que é o melhor para agora, o que precisa para resolver. Então é interessante você verificar aqui durante essa apresentação dos planos de governo, qual o percentual que vai ser indicado do orçamento para o esporte? Qual o compromisso que esses candidatos têm com a questão dos profissionais de educação física? Você sabe que nós tivemos um PDV e que esse PDV... Um esvaziamento tremendo, não somente da Secretaria de Esportes. Então, você vê, hoje na Olimpíada Colegiais o pessoal está pastando para poder estar cobrindo tudo, tanto é que tem que contratar. Então, eu sou honesto com você. Eu sou totalmente contrário a qualquer tipo de terceirização que seja feita em relação a profissionais de educação física. Tem que ser feito concursos para profissionais, porque o profissional de educação física, ele que é concursado, ele vai permanecer aqui por anos. Então, ele vai ter o tempo suficiente de fazer um bom trabalho. Esse trabalho vai trabalhar com categorias inferiores até chegar nas principais. E alguns que vão passar no concurso com condições de já atuar nas principais também. Com vínculo. Isso. Agora, me desculpa, terceirização no esporte, o profissional não tem segurança nenhuma. Ele vai ficar aqui ao contrato de 1 ano. É um chamamento público, vai ficar 1 ano, depois vai embora. E outra, no meio do caminho ele arrumou um emprego mais... Porque para mim não é tchau, deixa todo mundo na mão. Então, olha, não tem segmento. Hoje, na prática, como é que a secretaria ela age? Ela faz um chamamento de entidades de uma forma legal, é um processo licitatório, entidades que obedeçam regras que são pré-estabelecidas e que se candidatam para estarem emparceiradas com a secretaria na gestão do esporte. Temos aí, se não me engano, são 8 ou 9 entidades. E eles acho que pensaram lá atrás, e foi bom que você observou isso, que essa falta de profissionais poderia ser sanada
serem sanadas com esse chamamento. E você colocou uma coisa importante, né? Esse chamamento ele vale por 1 ano, podendo ser prorrogado por mais um. Aí esse profissional que, de repente, essa entidade pode trazer, ele fica aqui 1 ano. Se no ano seguinte essa entidade não for premiada no processo licitatório, vai a entidade embora e vai junto o profissional que está contratado pela entidade e não pela secretaria. Maravilhoso isso. Não, e se vacilar, leva alguns talentos que descobriu aqui para outro lugar. Então, quer dizer, o que fica de legado dessas entidades? Não fica nada. Nós já tivemos experiências, não só no esporte, como em outras áreas também. Tem que ser concurso público. Tem que ser, Ulisses, tem. Tem que ser concurso. Já passou da hora. Porque é aquela coisa da transição, né, Wilson? Profissionais importantes vão deixando, porque cumpriram a sua jornada. Já tem que ter gente preparada. Com certeza. Para que não fique uma lacuna. Mas é o que está acontecendo, né? Sim. Agora, o buraco é grande, orçamento. Tem que saber a questão do percentual de orçamento. Concurso profissional de educação física. Qual vai ser o programa que vai ser lançado pela secretaria no esporte? Que atende às necessidades, tem que ter um programa. Né? Um programa de massificação, um programa de qualidade de vida. Qualidade de vida, já alguns anos atrás, nós tivemos a questão da inserção dos profissionais de educação física na saúde. Isso é importantíssimo, qualidade de vida, qualidade de vida. Os postos de saúde com profissionais. Quando a gente fala em esporte, Ulisses, nós estamos falando, sabe no quê? A responsabilidade que os políticos têm, né, de trabalhar a saúde de uma forma diferente. Investir em saúde através da educação física. Hoje em dia se investe na doença. Você pode construir hospitais, você pode trazer ambulâncias, médicos, enfermeiras. Você está investindo aonde? Na doença só, para cuidar. Mas e a prevenção? Então, somente através do esporte que nós vamos trabalhar a prevenção. E você tendo uma população mais sadia, através da prática da atividade física, trabalhando desde a criança, que já vai tirar das ruas, já vai ter uma boa educação, melhor muitas vezes do que tem a possibilidade de receber em casa com os pais trabalhando. Você falou da saúde, das doenças, questão cultural, né? Tudo. Eu nunca vi, Wilson, se falar tanto em doença também que afeta o psicológico, o emocional. Não tenha dúvida. Não é? O índice de suicídio de crianças com 11 anos aumentou assustadoramente de um ano para o outro. E está aumentando e está diminuindo. E o quanto seria útil, né? Nesse aspecto, realmente, o olhar de responsabilidade das autoridades para com o esporte. Né? Não tenha dúvida. A criança ou o adolescente que está praticando esportes, está praticando atividade física, ele vai estar longe do narguile, vai estar longe dos maus costumes. Ele vai se socializar através da atividade física. Aí você pega os adultos. Pô, meu amigo, você vai num João do Pulo, numa piscina do João do Pulo, pega ali uma aula de hidroginástica. Pô, você vê senhoras ali, você vê mães. Tem um trabalho maravilhoso. Você vai em outros polos também. Mas tem que abranger quantidade, não... Você entendeu? E para abranger quantidade, você tem que ter o quê? Não somente os próprios municipais, mas parcerias com outros e também profissionais. Tem que ter profissionais, que se oferece. Eu não fui, respondendo até a pergunta do professor, não tive acesso, assim, como convidado de participar de qualquer plano de governo na questão do esporte, seja qual for o candidato, né? Mas também acho errado, né? Essa coisa de, olha, se eu for eleito, vou fazer 10 quadras, 20 campos, 5 piscinas. Eu acho que o momento agora, Wilson, você está abordando isso com muita inteligência, é que a gente possa, o eleitor, né, o munícipe possa sentir do candidato isso, né? Qual é a sua vontade com relação ao esporte? Qual é a sua pretensão? Como é que o senhor enxerga, dentro de uma estrutura de organização pública, a questão do esporte? Põe aí, tá assim, ó. Esporte, educação, esporte, tudo. Está na carta maior, ó. Eu mostro isso todo dia aqui. Artigo 217, olha lá o que está escrito isso. É dever do Estado. Quando se fala Estado, gente, é União, Estado e município. Fomentar práticas desportivas, formais e não formais, como um direito de cada um. Quem é esse cada um? É o cidadão. É o cidadão. Com certeza. E olha... Bom, deixa eu ficar quieto. Não estou levantando aqui nenhuma bandeira. E nós, como desportistas, você sabe que nós dois aqui, a gente quando tem as encrencas, quando tem as buchas, a gente sempre está junto do quê? Do lado do esporte. Então, qualquer um que entrar
vai contar, desde que faça um bom trabalho, desde que ofereça um bom plano de governo, a gente vai estar apoiando. Não precisamos ter cargo, ninguém quer cargo, ninguém quer nada, mas nós vamos precisar utilizar a nossa imagem, o seu programa, palestra, nós vamos estar junto com quem quer que seja, mas tem que ter a responsabilidade, tem que demonstrar aqui que tem o conhecimento da abrangência que a palavra esporte leva, que a questão vai abranger a saúde. A qualidade de vida dos cidadãos. E olha, o fato, isso aí não sou eu que falo, nem o Wilson. Sabe, mas a curva, vamos considerar os anos 70, a curva fez isso, ela foi ascendente, de uma forma estrondosa, por isso que você acaba tendo que citar nomes, gente. Sem qualquer vinculação partidária, também não somos pagos para defender ninguém, mas há tempos a curva é descendente. Descendente. Não, e prova disso agora com esse PDV esvaziou. Sim. E nessa história... Mesmo na saúde também, diminuiu o número de profissionais de educação física que trabalham na saúde. Então, quando eu falo a questão da contratação de profissionais, tanto para o esporte como para a saúde, é muito importante você ter esses profissionais ali com compromisso com as academias populares que foram construídas junto aos postos de saúde, com um profissional lá dando, não só na academia popular, mas numa sala lá que esteja disponível para trabalhar com bastões, com ginástica, com orientação, você entendeu? Então é muito como uma nutricionista também, você tem, o que você vê num posto de saúde? Você vê lá diabéticos, você vê pessoas com problema com hipertensão e outras com depressão, que é o mal do século, e nada melhor do que atividade física. Agora vamos pensar com carinho nessa população, gente. Eu poderia estar aqui como atleta olímpico só defendendo a competição, não estou defendendo não. A minha responsabilidade é muito maior, maior. A nossa, né? Uma cidade de 200, num país, né, com 214 milhões de habitantes, 1,5 milhão está aqui em Guarulhos, né? Está aqui em Guarulhos. Então, a responsabilidade tem que ser grande realmente. O esporte tem que estar inserido nessa política de gestão. Só que para poder a gente ter esse sonho realizado, de ampliar isso tudo, precisamos melhorar o percentual no orçamento. Tudo desrespeito a dinheiro. Mas vamos conseguir com o governo estadual, com o governo federal? Com certeza vamos conseguir, mas tem que ter uma garantia mínima no orçamento de um orçamento, o Brasil, percentual decente. O Brasil não é um país de clubes, né? Você já viajou o mundo, sabe melhor do que eu, disparadamente, né? Nós ainda somos refém da ação do setor público, né? Com certeza. E essa Olimpíada mostrou muito isso, né? Atletas com vínculos nas diferentes prefeituras, atletas com vínculos nas Forças Armadas, Exército, Marinha, Aeronáutica. Então, assim, a responsabilidade... A gente entende, né, que a preocupação do município, a primeira, é olhar o cidadão, né? Com certeza. Formar bons cidadãos. E o esporte está inserido nesse contexto. Mas acaba que, por ser um país que não tem estrutura, talvez, ainda, né, com melhor adequação, acaba que as prefeituras também têm essa responsabilidade, né, Wilson? Tem, lógico que tem. E, de repente, você é fruto disso, né? Com certeza. Né? Principalmente quando a gente fala de responsabilidade, não é só a Secretaria de Esportes. Tem que haver ali uma conversa entre educação, esportes e cultura para os três em conjunto, mais a da Secretaria de Assistência Social também, em conjunto montar um bom programa, que envolva céus, envolva estádios, envolva campos, tantos campos estão sendo aí reformados. Você fez parte de um movimento de extrema importância, porque muitas vezes quem assume aí cargos de gestão pública... Campanha né? Adote um Atleta, você vai falar? Eu ia falar da campanha Adote um Atleta. Mas olha, isso não dá para abrir a gaveta do tesouro, né? A gaveta da administração pública, da prefeitura, não dá para abrir e bancar o esporte de alto rendimento, né? Não dá, porque a gente tem outros compromissos, o município carece de um olhar mais abrangente, porque, como você disse, saúde, educação, enfim. Mas lá atrás, Wilson, foi mostrado que não há necessidade, porque o polo industrial aqui é gigantesco. E aí lançamos a campanha do outro atleta. Então, mas era baseado numa lei federal. Essa lei depois foi cancelada. Hoje, existe uma possibilidade. A lei de incentivos fiscais municipal existe. E o que vai ser... mas é inconstitucional. Não é. Foi provado que não é constitucional. É falta de vontade. A partir do momento que você tem superávit num determinado recolhimento, você pode passar para o outro. Mas o que acontece é o seguinte... Por que a necessidade disso? Porque antigamente, na nossa época, que fomos campeões, que fomos
que participamos, o poder público podia ter o repasse, Sim. na época, diretamente para o atleta com ajuda de custo. Hoje a lei não permite, através não somente dessa lei, mas também de uma lei do Bolsa Atleta, que é em conjunto, Sim. as duas, e tem elas prontas Sim. para Sim. a Câmara ir passar. O que acontece? Abriria essa possibilidade. Aí você fala, poxa, mas quanto iria envolver isso? Olha, se fossem lá, vamos dizer assim, que fosse 3 milhões, o que seriam 3 milhões perto de mais de 7 bilhões arrecadados? Vai falar que, peraí, se acredita que o esporte é prioridade, que está inserido na saúde, é 3 milhões inserido na promoção da saúde. Wilson, tem uma lei que precede todas essas aí. Você já ouviu falar da lei de vontade política? Ah, essa é a lei universal, né? Mas Lei de vontade política, né? Porque quando se tem vontade, a coisa acontece. Mas deve ter escrito em javanês, que eu acho que quase ninguém entende, né? Não sei, é meio complicado isso, né? É isso. Tem que traduzir do javanês para o português. Eu estou viajando no tempo aqui, conversando com você, né? Estamos pegando... Obviamente que as coisas evoluem. Ulisses, eu fiquei 3 anos no Centro Olímpico, morando no Centro, competindo por Guarulhos, mas morei no Centro. Eu treinei com o Carlão, que era técnico do Zé João, que foi campeão de São Silvestre, com o Pedrão, técnico de João do Pulo. E lá no Centro Olímpico, sabe qual era o nosso salário lá? Era um salário mínimo referência. Era menos do que um salário mínimo hoje. Era uma ajuda de custo que você tinha mínima. Só que lá você tinha alimentação, eu tinha alojamento lá, que não era nenhum luxo na época. Mas, mesmo com essas condições mínimas, daquele Centro Olímpico, na época, saiu Hortência, saiu Marta, saiu Ricardo Prado, saiu Montanaro, saiu tantos, Chiquinho de Jesus, mas tantos atletas olímpicos, eu, Paulo Corrêa, como aqueles que você viu ali. Então, poxa vida, é uma coisa tão mínima que não faz falta. Aqui, inclusive, não faz falta, nós falamos da nossa... É muito pouco, uma coisa muito pequena para um... Sim. Ó, em cima do que o professor está colocando, falamos aí no primeiro bloco da importância da nossa Olimpíada Colegial Guarulhense, na descoberta, né, através da competição, de possíveis talentos que possam ser canalizados para um trabalho mais específico, né? É esse, inclusive, a proposta da Olimpíada. Então, mas cai no que ele está dizendo. Precisa ter um passe para a criança, de ônibus, para a criança poder voltar. Antigamente, nós tínhamos nos estádios, nós tínhamos uma merenda que era um leite com coco, leite com sagu, arroz doce. Passe para os atletas. Com certeza. Você dava um passe de ida e um de volta. Falamos do Neilton ainda há pouco aqui, o Neilton falou isso. Tudo bem, vamos sair a campo aí na Olimpíada, recrutando esses jovens, mas e depois, Ulisses? Quem vem do Pimentas, quem vem da Ponte Alta, quem vem do Tabuão, como é que vai chegar até o estádio? Tem locomoção. Tem uma pista agora recém-reformada, parabéns. Né? A gente tem que parabenizar, parabéns. Mas que para trazer os talentos a matéria-prima, e para trazer esses talentos que foram despertados, e para dar sequência dos que já foram e que estão treinando, que têm dificuldades. Ainda, falamos aí dos 50 anos do esporte organizado. A nível estrutural, temos a mesma fotografia que tínhamos nos anos 70. Eu falo aqui sempre de Fioravante, João do Pulo, Arnaldo José Celeste, com uma diferença. Cícero Miranda. Com uma um exemplo. Diferença? A diferença é que em 1976 você já tinha os passes de ônibus para ir e voltar e você tinha merenda nos estádios, que era uma coisa mínima. Você entendeu? Então, eu acho que o que dificulta tudo isso? Com controle de acesso, zelador. Não, você não entrava. Você não gente? entrava no Fioravante se você não tivesse o que fazer ali. Não era simplesmente. Você podia até entrar para torcer em jogos, tudo mais. Tinha segurança, tinha controlador de acesso, zelador, seu Edson Caldeira na Ponte Grande, o Pedrinho no Fioravante e tantos outros. Beijo pro Pedrinho. Né? Remanescente dessa história. Esse daí é um campeão, olha, gente, um herói. O professor está me dizendo lá que já estamos com o nosso tempo já esgotado. Deixa assim, não tem nem mundial o time dele, pô. Não tem nem estádio. Eu conversaria aqui. Chega. Há 18 anos atrás, isso me perguntaram, professor, você vai fazer um programa falando sobre esporte aqui na cidade? Puxa, não é complicado? Vai ter assunto? Eu falei, gente, se dá um microfone aqui para mim, para o Wilson, para o Juliano e tantos outros aí, né? A gente fala de esporte das 8 da manhã à meia-noite. E se fosse pro Tassi Pai? Poxa, viu? Grande mestre. Aí lascou. O senhor quer acrescentar alguma coisa? Fica à vontade. Para a gente encerrando aqui. Eu quero desejar, em primeiro lugar, parabéns para vocês. Obrigado. Né? Pelo excelente veículo de comunicação direto com o esporte. Sim. Direto com o poder público também, direto com os empresários também.
Agradecer os patrocinadores, Sim, que graças sim, a eles vocês estão sempre Sim. no ar, sempre com um Sim. excelente nível Sim. de programa. Sim. E desejar a todos nesse final de Olimpíada Colegial muito sucesso, Legal. que todos tenham muito sucesso, né, Sim. não só os atletas, e que aquilo que eu falei para você, o principal de tudo é essa preocupação com o olhar dos candidatos Sim. que virão ano que vem. Dedicamos, né? Você que nos acompanha, olhar. a direção da emissora, em conjunto aqui com a direção do programa, já emitiu convites aos nossos 6 candidatos, né? E vamos tentar. Estamos aguardando as respostas. É uma agenda que foi destinada a isso, agora, inclusive, no mês de setembro, né? Começando entre o dia 3 e 5, e teremos sequência aí, querendo ouvir todos os candidatos. Não sou eu que quero ouvir, sou eu e os eleitores, os esportistas, os munícipes. A gente só estamos fazendo isso. Que Deus amoleça o coração de todos e que melhore esse orçamento, Tá que bom. melhore as condições, que venha com um bom plano de governo que seja cumprido. É bom. Wilson, mais uma vez, obrigado. Fala, Juliano. Pode, vem aqui. Senta lá, Juliano. Vem cá, Bem, Juliano. prazer, Wilson. que você A tem gente de tem um novidade aí? palmeirense ali, como se não bastasse, chegou outro para trabalhar com a gente, São Paulino com o nome de Raí. O que a gente faz num caso desse? Complicado, né? Mas pelo menos o Raí que tá ainda tem Mundial para comemorar. Fala, Juliano. Ulisses, o Rafael Calazans mandou um recado para nós, por isso eu entrei importante, dizendo o seguinte, convidando a todos os telespectadores do Câmara Esportiva para a primeira taça Mamonas de Futebol de Amputados, no sábado, dia 31, a partir das 9 da manhã, no Society do Bosque Maia, o espaço recém-inaugurado, né? E eu mando um grande abraço ao Benê. O Benê deixou várias mensagens aqui pra gente, o Benê Sacomã, mas deixar um abração pro Benê também, é isso. Lógico, outro. O Rafael, um abraço, viu? Parabéns pelo seu trabalho, né? Nessa área tão importante que são as pessoas com deficiência, em especial os amputados. Com certeza. E o esporte, mais uma vez, fazendo presente. Eles têm um trabalho maravilhoso das 8 às 10 da manhã, todos os sábados, no campo que foi recém-inaugurado lá, de grama sintética lá. Maravilhoso. E do lado tem o setor de vôlei de areia. Vôlei, futevôlei. Bacana. Tá sendo muito bem utilizado, viu, Ulisses? Maravilha, que bom. De manhã vai até as 22 horas com gente praticando lá. Inclusive o vôlei de areia surpreendeu, viu? Sim. Muitas equipes indo para lá treinar, jogar nos finais de semana, competir. Graças a Deus. Wilson, Deus te abençoe, obrigado mais uma vez. por Amém. atender Deus nosso abençoe a convite, todos viu? nós. Continue firme, né? Eu falei do Wilson atleta, falei do Wilson membro do Conselho Regional de Educação Física, falei do Wilson gestor esportivo, mas você tem aí uma outra qualidade, né, que é o ativista do esporte. Foi o primeiro ativista esportivo aí, que, né, é conhecido. Hoje tem vários, tem muitos, mas Deus abençoe que tenham ainda mais. Temos muitas boas pessoas grandes. Nós temos aí o Edu Vela, temos aí o Auriel, temos pessoas aí que batem fundo, o próprio Luiz da Voga, tem pessoas que são, sabe, às vezes a gente até se bate um pouco. Mas todos temos o mesmo objetivo, melhorar o esporte da cidade. Sim. Você entendeu? O importante é isso, né? Mesmo que hajam diferenças... Não, diferenças poucas, às vezes Mas, coisas assim, bobas até. estratégica. Mas um carinho muito grande e um respeito entre todos nós. todos. Isso Tem que é que haver, né? importante. Tem que Isso que haver. e que Legal. vença o esporte. Eu tenho o original da Garoa que eu vesti no dia que eu fiz o juramento nos Jogos Regionais de 92. Foi quando o Tomeuzão não tinha nem o teto ainda. O Aurélio Miguel entrou com a tocha e eu fiz o juramento do atleta. No ano seguinte foi a Marli dos Santos que carregou a tocha. Saudades da Maria. Marli, muito. Gente, ficamos por aqui, ô doutor? Já até me perdi aqui? Da geral. Olha, mais uma vez obrigado pelo carinho da audiência, você que nos acompanha. Estamos preparando novidades, né? Em breve traremos para você, amigo telespectador, sempre com o intuito de melhorar, de crescer, né? A gente não faz nada sozinho, né? Dependemos de gestores, de pessoas que se preocupam com o esporte e dependemos muito do telespectador, né? Você que nos mantém Posso aqui. mandar um abraço, Ulisses? Pode, Queria pode. mandar um abraço para o meu grande amigo Marcelo Mesquita. Esqueci de citar ele entre esses outros, é Marcelinho Mesquita. Nosso querido, meu irmãozinho do esporte, Tá Marcelinho Mesquita. Está fazendo esse trabalho à frente da Liga. Sensacional, cara. Tá bom. Sensacional. Marcelinho, um beijo. Ficamos por aqui e voltamos, se Deus quiser, na próxima terça-feira, com imagens, né, da grande final dessa nossa Olimpíada. Tá bom? Deus abençoe a todos. Tchau, tchau. Vai, Guarulhos!